Na verdade, esse decreto aí, ele já é uma aplicabilidade muito mais restrita, porque ele diria até onde nos limites da propriedade poderia ir. Para a prova, para a realidade do exame de ordem, a gente precisa só saber mesmo do local. Isso. Eu senti a perda do celular junto com você, viu? Eu tava aqui só, meu Deus, tomara que ache. Eu sentei primeiro lá e eu vim pra cá, né? Esqueci o celular. Rapaz, pô, cuidado, viu? Que aqui a gente não tem garantia, né? É tudo estudante de direito, a gente não sabe se esse povo vai pegar celular. Gente, teve um dia que eu tava na minha faculdade. Eu devia estar assim no quarto semestre, eu esqueci o celular na sala, em cima dele tinha um papel, né? Um papel solto. Aí eu saí, cheguei lá na lanchonete, tinha na frente, não foi assim, 100 metros pra eu andar. Aí eu, vale meu celular. Ai, menina, tá na sala, vai-se embora, vai pegar? Aí eu fui lá, cheguei o canto mais limpo. Aí eu disse, vale, a gente não pode confiar, né? Porque aqui tem todo tipo de gente, até estudante. Até estudante, porque o estudante é o mais raro. É o que menos tem. Acabamos aqui essa parte da execução, vamos para a consumação. Aqui na consumação, eu tenho um pouquinho de mágoa para cá, meninas. Eu tenho um pouquinho de mágoa com o Código Penal, porque o conceito para crime consumado foi um conceito muito sem vergonha. O conceito para crime consumado está lá no artigo 14, no inciso 1 do Código Penal, e tem dizendo o seguinte: diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Aí eu te pergunto, e para eu saber isso, como é que eu faço? Eu estudo todos os crimes, eu me viro estudando todos os crimes. Então, se eu não estudar todos os crimes, eu não vou saber como é que todos os crimes se consumam. Mas, pra gente se tranquilizar um pouquinho, tem algumas coisas que a gente pode observar com crimes que a FGV gosta de cobrar especificamente, pra gente não precisar estudar todos eles, porque é uma tarefa que não dá pra, né? Não é nem tarefa de Hércules, meu povo, é tarefa de Deus. Porque Hércules era só um semideus, não dá. Então vamos primeiro. Meio óbvio, mais o homicídio. O homicídio se consuma com a morte da vítima. Mas qual das mortes? A morte encefálica. Mas, prof, por quê? Porque a gente tem uma lei que regulamenta os transplantes de órgãos, de tecidos, que ela fala que o transplante de órgãos só pode acontecer quando for atestada a morte encefálica por 2 profissionais que sejam médicos, certo? Então, a partir desse momento, a gente consegue dizer, essa pessoa realmente não vai mais precisar dos órgãos dela. A gente pode dispor eles para outra pessoa. Como a lei de transplantes, ela fez essa participação especial aqui no direito penal, fazendo esse parâmetro, a gente adota pra gente também. Já que foi dito aqui na lei de transplantes que a morte encefálica aqui ia dizer o momento da morte, então a gente pegou emprestado também. Morte encefálica, sim. Prof, quais são os outros tipos de morte? Morte pulmonar, que os pulmões não funcionam mais, e a morte cardíaca. Ai, professora, quer dizer que se os pulmões não estiverem funcionando, mas o cérebro estiver, a pessoa não está morta ainda? Justo. E por outro lado, se deu a morte encefálica e o coração ainda está batendo, os pulmões ainda estão funcionando, essa pessoa está morta, mesmo assim. Então, esse parâmetro é importante para a gente entender. Outro crime que a gente tem é o crime de participação em suicídio, que é o crime do artigo 122 do Código Penal, que a participação vai ser por induzimento, instigação ou auxílio. 2 anos de cadeia, né? É de 1 a 3 ou de 2 a 6. Estão julgando agora lá no Senado, 2 anos, né, para instigar. E se houver a morte? Sim, sim, no novo pacote, né? Sim, sim. Esse novo pacote, inclusive, tá causando muito choro e ranger de dentes, viu? Tem gente que tá chateadíssima. Eu não tô muito chateada, não, porque assim, penal e processo mudou bastante coisa. Mas o que mudou mesmo foi legislação extravagante. Tem uns professores que estão realmente chorosos. Mas não nos preocupemos com isso ainda, que o nosso edital já saiu, não muda nada pra gente. Amém. Vamos passar nesse, né, negada? Por favor, pra gente não ter que aprender tudo de novo. Deus quiser, eu tô abençoando, ó. Te benzo, eu te curo. Amém.
A gente tem 3 condutas: induzir, instigar e auxiliar. Por induzir, eu vou entrar aqui no patamar da pessoa que colocou a ideia na cabeça da vítima pela primeira vez. Por instigar, instigar é uma pessoa que encoraja uma ideia que já existe. A pessoa chega dizendo que quer se suicidar e a pessoa diz, tá bom, vai lá. Tipo, ou então a pessoa tá lá em cima querendo pular e todo mundo grita pra pular. Isso daí é instigação ao suicídio. Instigar, ali a gente vai ter encorajar uma ideia já existente. E auxiliar é promover meios materiais para o suicídio poder acontecer. Eu vou lembrar para vocês alguns detalhes importantes, já que a gente está falando desse crime, aqui no artigo 122 do Código Penal. Quando a gente fala de suicídio, o suicídio é um ato personalíssimo, certo? Então, se eu auxilio a pessoa, eu dou o meio para ela se suicidar e eu saio de perto. Porque se eu participar do suicídio dela, eu é que vou estar ajudando a matar ela. Então, eu participo e eu posso ser punido por homicídio, tentado ou consumado. Se a pessoa vive ou morre. Prof, como assim eu posso responder por homicídio? Imagina que uma pessoa colocou a corda no pescoço, a corda tá lá amarrada na viga, ela subiu no banquinho, mas ela não tem coragem de pular. Ela pede pra você empurrar. Então você empurra. Você que matou essa pessoa. Então a gente fornece a corda para auxiliar, a gente encoraja para instigar, mas se a gente empurra ou chuta o banquinho, a gente participou do ato do suicídio. E a participação aí vai ser a causa da morte. Então bota aqui, ó. Se a pessoa tomar parte, se ela praticar algum ato do suicídio, ela responde por tentativa de homicídio ou por homicídio consumado. Tentado ou consumado, a depender do caso. Prof, e quando é que esse crime aqui se consuma? Em 2 momentos. Diz lá na parte da pena que a gente tem 2 formas de consumar esse crime. Ou a gente tem a própria vítima praticando o suicídio e consumando, ou seja, quando o suicídio se consuma, você induziu, instigou ou auxiliou e a pessoa se suicidou e morreu de fato. Ou então, se ela tenta se suicidar, tenta suicídio, mas fica com alguma lesão grave. Guardem o lesão grave. Prof, já que lá na pena tem dizendo que a pena é de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma e de 1 a 3 anos se a vítima tenta suicídio, mas fica com lesão grave, o que acontece se eu mandei uma pessoa pular para se matar, instiguei, portanto, essa pessoa pulou, mas ficou só com uma lesão leve, ou então ficou sem lesão? Se encaixou em algum desses 2, então o fato vai ser atípico. Se não tiver o encaixe, o fato será atípico. Bora lá. Tentou suicídio, mas não ficou lesionada. Ou então tentou suicídio e ficou com uma lesão de natureza leve. A gente vai ter então fato atípico. Para ser um desses 2 crimes, para ser esse crime, tinha que acontecer alguma dessas 2 coisas. Não aconteceu um nem o outro, então não encaixou. Para encaixar, ou eu induzo, instigo, auxilio e a pessoa se suicida e termina o crime, consegue se suicidar, ou então ela tenta e fica com uma lesão corporal de natureza grave. Prof, onde é que eu vejo essa lesão corporal de natureza grave? Artigo 129
parágrafo 1º e parágrafo 2º, que é a grave e a gravíssima. Outro crime que a gente pode observar, são dois na verdade, que se aplica a mesma teoria, vai ser o furto e também o roubo, que são crimes diferentes, mas a mesma teoria se aplica para os dois. No furto e no roubo, eu vou aplicar a teoria da apreensão. Se chama amotio ou apreensio. Isso é um H, tá? Eu. Claro. Já fez, né? Aqueles. Pode falar. Em relação a suicídio, a gente sabe que acontece muito, mas a gente não vê a imprensa divulgando. Isso poderia ter alguma coisa a ver com o Não entendi. Explica com um exemplo, vai. assim, a gente sabe que acontece muito, Sim. mas a imprensa não divulga. Não fala no jornal, não fala Entendo. E aí, o que pode acontecer como consequência disso? Poderia ser um induzimento. Não, pode não. O induzimento é quando uma pessoa chega pra ti dizendo que a vida dela tá péssima e que ela não sabe o que fazer, e você coloca na cabeça dela a ideia de se matar. O induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, ele tem que ter dois elementos principais. O primeiro elemento é ele ser feito para uma pessoa específica. Pode ter uma multidão aqui embaixo, mas essa multidão tá gritando para uma pessoa pular. Pode ter uma pessoa, mas essa pessoa tá ouvindo que é para ela. E ela entende o que ela vai fazer, que é o segundo, né? Ela tem consciência do suicídio. Ela sabe o que é o ato de se suicidar. Teve uma questão que caiu há uns 2 exames atrás, se eu não me engano, que foi uma questão de uma pessoa que queria que uma criança pulasse da janela. Então ela disse para ela pular porque ela ia voar. Será que isso daí pode ser induzimento ao suicídio? Não, porque a criança não compreende o ato do suicídio. Você tem que chegar e dizer se mata, para essa pessoa compreender o que isso quer dizer. Como ela se aproveitou da incapacidade daquela criança, ela na verdade não participou do suicídio dela, ela matou a criança. Então era homicídio, né? Se a criança sobrevivesse, tentado. Se morreu, consumado. Ok. Se não ocorreu nada da criança. Se ele, mas ainda, como é homicídio, né? A criança pulou, mas a criança ficou bem, tentativa. Homicídio tentado. Isso, homicídio tentado. Aqui na teoria da morte, voltando, né? Pro furto e pro roubo. Furto e roubo são 2 crimes de subtração de coisas. Eu vou levar coisas, eu vou subtrair essa coisa, ou sem nenhum tipo de violência nem grave ameaça para a vítima, no caso do furto, ou então com algum tipo de violência ou grave ameaça, que pode ser antes e pode ser depois que eu já estou com a coisa na mão, e ou então eu posso ter feito essa pessoa ficar totalmente sem capacidade de resistência. Aquela pessoa que coloca um Boa Noite Cinderela no copo da vítima, a vítima toma e ele leva os pertences, ele responde por roubo, porque ele fez a vítima ficar incapacitada de oferecer resistência. Nesse caso aqui do furto e do roubo, a gente tem que saber qual é o momento que a gente diz, pronto, aconteceu, consumou o furto, consumou o roubo. E essa teoria aqui, que está na súmula 582 do STJ, diz o seguinte: se consuma o crime a partir do momento da inversão da posse. Tem várias teorias sobre o furto e sobre o roubo, mas essa teoria aqui é a campeã. Como é que eu vou saber que aquele furto, aquele roubo realmente já se completou, já se consumou? Se a coisa estava comigo e agora não está mais. Então não basta a pessoa, vou dar um exemplo aqui com a minha bolsa. Eu tô no centro andando com essa bolsa. Não basta a pessoa pegar na bolsa e ficar lutando comigo, ela tem que tirar a bolsa da minha mão. A partir do momento que essa bolsa sai da minha mão, já inverteu a posse e já consumou o crime de roubo. Ou, né, no caso, se ela conseguir tirar da minha mão sem violência, consumou o furto. Nesses casos aqui, professora, pode haver tentativa? Pode. Imagina que você está na Praça do Ferreira, a pessoa briga com você pela sua bolsa, você não solta e chega um policial.
Ela tentou levar, mas não conseguiu. Ela não conseguiu a inversão da posse. Então, se ela não conseguiu, o furto não se consumou e nem o roubo não se consumou. Tentativa. Então, furto e o roubo, tudo bem. Mas, prof, e o latrocínio, que é um crime que faz parte da estrutura do roubo, mas tem umas coisitas a mais, né? O latrocínio, a gente tem o seguinte: é um roubo que foi realizado com violência. Violência é uma agressão, certo? E dessa violência resultou a morte. Prof, se resultar a morte da vítima, tudo bem. Mas e se morrer o colega do cara que está assaltando? Tem 2 caras assaltando e o cara errou o tiro e atingiu o colega dele. Ainda é latrocínio? Para o STJ é. Porque o negócio é da violência resultar a morte. O artigo não diz que é a morte da vítima. Então pode ser a morte do comparsa também. Não só da vítima, mas também do comparsa. No latrocínio, a gente vai atrás de uma súmula, que, se eu não me engano, é a súmula 610 do STF. Quem puder dar uma conferida para mim, eu agradeço demais, porque de cabeça eu tô com um pouco de dificuldade para lembrar. Mas eu posso dar uma olhadinha aqui. Assim que eu achar meu celular, tá aqui. Já tava igual tu aqui, meu celular, meu Deus. Chega, Juliana, mulher, meu óculos, ninguém sai. STF, súmula 610. Sim, 610, glória a Deus. O crime de latrocínio vai ser o seguinte: consuma a partir da consumação do que eles chamam de o homicídio do latrocínio. Se consuma com a morte da vítima. Mesmo que o cara não consiga levar o bem. Vamos dizer que o cara queria a minha bolsa. E a minha bolsa quem me deu foi a minha mãe. Eu disse, não vou dar. Porque se eu der, eu vou perder um presente que foi da minha mãe. Não quero. Por algum motivo, eu disse que não queria. Aí ele atirou em mim e na hora que ele atirou, ele ouviu uma sirene e saiu correndo sem a bolsa. Se eu morrer por causa desse tiro, mesmo ele não levando a bolsa, latrocínio já está consumado. Então não é o latrocínio, a gente não vai definir por causa do bem, se ele levou, se ele não levou. É se a vítima morreu ou não. Prof, e pode ter latrocínio tentado? Pode. Se ele atirou para matar e a vítima não morreu porque foi socorrida. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Levando ou não levando a coisa. O definidor não é a morte? Né, o resultado que a gente tem que se lembrar? É. Então, se não ocorreu a morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, então, nesse caso, o latrocínio foi só tentado, não foi consumado. Um crime que já foi... Na verdade, esse crime ele vai ser o segundo próximo, né? Porque o próximo, eles são irmãos. É a extorsão e a extorsão mediante sequestro. Lá na extorsão, que está no artigo 158, a gente tem alguém que constrange a vítima a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça alguma coisa. A pessoa vai fazer isso com violência ou grave ameaça e ela vai fazer isso para ganhar uma vantagem indevida. Vamos construir aqui a estrutura do crime. O verbo da extorsão é constranger. Quando eu constranjo alguém a fazer alguma coisa, quando eu forço alguém a fazer alguma coisa, eu posso fazer isso de duas formas. Até falei pra vocês na aula passada. Para forçar alguém a fazer uma coisa, ou é na força ou é no argumento. Então, ou é violência ou é grave ameaça. Grave ameaça. Esse constrangimento aqui é para fazer com que a vítima me consiga uma vantagem indevida. E essa vantagem tem que ser uma vantagem patrimonial. Esse aqui é o meu intuito, a vantagem indevida, com o fim de obter vantagem indevida. Quando eu constranjo essa pessoa,
eu vou constranger essa pessoa para ela fazer, não fazer, ou para que ela tolere que se faça alguma coisa. Prof, eu não entendi. Se tem a vantagem indevida, se tem violência ou grave ameaça, eu não entendo qual é a discussão que vai ter da diferença entre o roubo e a extorsão. É muito normal essa confusão que se faz, porque muita gente confunde o roubo com a extorsão. Mas a diferença é que no roubo, eu só subtraio. Eu não tô nem aí pro que a vítima quer fazer. Mas aqui na extorsão, eu tô tentando fazer a vítima colaborar comigo e ela me entregar essa vantagem indevida. Aqui na extorsão, a colaboração da vítima é o que me interessa. Enquanto que no roubo não faz diferença se a vítima colabora ou não. Eu tô apontando uma arma para ela e dizendo, passa o celular. Enquanto eu tô constrangendo aqui na extorsão, eu, por exemplo, faço essa pessoa ir comigo até o banco para poder fazer o rapa na conta dela. Quem é que pode fazer isso por mim se não for a própria vítima que tem o conhecimento da senha? Só ela. Então eu tento que ela colabore comigo. Prof, a pergunta de $1 milhão que não quer calar. Para consumar a extorsão, o que precisa acontecer? Precisa ele ganhar vantagem indevida? Não. A extorsão vai se consumar só a partir do momento do constrangimento da vítima. Quando a vítima estiver constrangida mediante violência ou grave ameaça, se passar a polícia do lado e a polícia conseguir deter o cara antes que ele pegue a vantagem indevida, o crime já vai estar consumado. Independentemente dele já estar com dinheiro ou não. O resultado aqui, o crime é formal. Então o resultado é dispensável. A perda patrimonial é dispensável. Irmão desse, a gente tem a extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, é o que a gente pensa que é só sequestro. Porque toda vida que é noticiado na televisão, que alguém foi sequestrado e que estão pedindo resgate, eles falam só que a vítima não sei o que foi sequestrada, só. A gente pensa que se alguém está praticando um sequestro, ela está, geralmente, sequestrando alguém já pensando no dinheiro do resgate. E não, são dois crimes diferentes. A gente tem o sequestro e cárcere privado, que está lá no artigo 149, e a gente tem extorsão mediante sequestro, que está no 159. Lá no sequestro de cárcere privado, eu só quero privar a vítima de liberdade. Vai que, sei lá, um ex-patrão meu foi um cara muito ruim pra mim, então eu sequestro o filho dele por vingança. Não quero dinheiro, não quero patrimônio, eu quero só fazer o mal. Aí é só sequestro. Agora, se eu quero patrimônio, eu quero extorquir essa pessoa. E como é que eu vou fazer isso? Sequestrando alguém. Prof, aqui na extorsão mediante sequestro, quem é que vai me pagar o dinheiro? Quem vai te pagar o dinheiro é um terceiro. O terceiro vai te dar vantagem indevida. É o terceiro que vai pagar o resgate. Faz o pagamento do resgate. A diferença da extorsão e da extorsão mediante sequestro, a gente tem uma modalidade de extorsão que é o sequestro relâmpago, que é quando você sequestra a pessoa para ela mesma te dar um dinheiro. Isso aí é extorsão. Extorsão lá no parágrafo 3º, se eu não me engano. Extorsão qualificada. Se a extorsão é mediante sequestro, quer dizer que eu vou ligar para outra pessoa, um terceiro, e pedir para esse terceiro mandar o dinheiro do resgate. Mas, professor, e se esse sequestro for falso? Então, aí não é um sequestro de verdade, é um golpe. Golpe a gente chama de estelionato. Então, se o sequestro for falso, é estelionato. Se o sequestro for verdadeiro e o cara tá ligando para pegar o resgate, é extorsão mediante sequestro. Tá, professora, você falou, mas e aí quando é que ele vai se consumar? A partir do momento do sequestro. A doutrina gosta de falar que é a partir do momento do arrebatamento da vítima de onde é que ela tá.
A partir do momento que a vítima for capturada pelo agressor, ela já está sequestrada. Teve uma questão, também FGV, que caiu dessa forma. Vamos colocar os nomes das pessoas para poder a gente não se perder no exemplo. Vamos dizer, vou até colocar o nome da minha irmã, que ela me fez uma raiva hoje mesmo, vou colocar ela de criminosa aqui. Aquelas, né? Se vinga das pessoas nos exemplos. Digamos aqui que a Débora, este é o nominho da minha irmã, a Débora resolveu, estava numa parada de ônibus e viu ali do lado dela um jovem que era deficiente visual. Esse jovem que era deficiente visual, a gente vai chamar ele de Raul. Vendo que o Raul era altamente desenrolado, ou seja, ele pegava ônibus desacompanhado, ela disse o quê? Esse cara deve ser inteligente pra caralho, a família dele deve ter tido muito dinheiro pra educar ele, pra ele poder ser tão desenrolado assim. Aí ela pensou, vou sequestrar esse cara e depois eu vou descobrir qual é a família dele pra poder pedir o resgate. Aí ela pegou no braço do Raul, o Raul disse, oi moça, por favor, você pode me ajudar? Eu quero subir no ônibus tal, quero subir no Campos do Pici Unifor. Ela disse, tudo bem, ela sobe no Antônio Bezerra Unifor com ele, a figura do inferno, Antônio Bezerra Unifor também. Aí subiu, tal, foi conversando com ele. Na hora que conversou, não falou pra ele que ia sequestrá-lo, claro, porque senão ele ia entrar em pânico, né? Ela disse, me diz aí como é tua família, onde é que tu mora? Ele, não, eu moro ali no Pirulito. O Pirulito, se vocês não sabem, é a junção do Pirambu com o Carlito. Inclusive aqui em Fortaleza é onde mais tem esse fenômeno de junção de bairros em um nome só. Se vocês não conhecem, ali na Regional 3 para 4, nós temos a famosa Paramotoquinha. Quem não sabe, a Parangaba, o Montese, Itaoca e Serrinha. A gente tem vários, a gente tem o Aldemar, que é a aldeota com Lagamar. Tem vários. Ele diz, não, eu moro bem ali no Pirulito. Ela, é mesmo, não sei o que, você mora por ali, se é ali pertinho ali do Morro do Ouro, tal. A ela, você mora ali perto do Morro do Ouro, né? Não me diga que é ali perto do Beco da Raposa. Ele disse, é. Tá certo que eu conheço uns parceiros lá, tudo bem, então. Vixe, acabei de me pegar, porque tu falou que ia subir no Campos do Pici Unifor, sem querer eu te botei no Antônio Bezerra Unifor. Desça, meu filho, desça, que aqui passa o seu ônibus, você pede ajuda e você consegue ir pra casa tranquilo. Ele, tá certo, então. Desceu, foi pro local onde ele queria ir lá, e a Débora desistiu do intento dela de sequestrar o Raul. A questão estava perguntando o seguinte, como é que a Débora vai ser responsabilizada? A Débora pode alegar em favor dela, por exemplo, uma desistência voluntária, já que ela desistiu enquanto ela estava fazendo aquela conduta? Aí a gente olha para o momento da consumação. Vocês lembram que não adianta dizer desistência voluntária se o crime já estiver consumado. Quando foi que o crime se consumou? A partir do momento em que ela botou ele no ônibus errado. Então a extorsão mediante sequestro já estava consumada, porque o sequestro, o arrebatamento da vítima já tinha rolado. Então o que ela ia responder? Extorsão mediante sequestro na modalidade qualificada. Essa questão foi bem densa, mas de vez em quando aparece uma dessa, bem filha da puta. Tá acabando, meu povo, coragem. O crime que eu já conversei com vocês, mas que não custa colocar nas nossas anotações, é o crime de associação criminosa. A associação criminosa é um crime que também vai ser classificado como um delito formal. Tem lá, associarem-se 3 ou mais pessoas com a finalidade específica de cometerem crimes. Primeiro, se as pessoas se juntaram para cometer só um crime, não tem associação criminosa. Porque lá no 288 diz que associarem-se 3 ou mais pessoas com a finalidade de cometer crimes, no plural. Um crime não é plural. Então, nesse caso, não rolaria associação criminosa. Mas, prof, e se as pessoas estivessem comunicando ali entre elas para poder praticar mais de 2 crimes? Ia rolar associação criminosa? Ia. Mas a partir de quando, professora? Será que a associação criminosa ia rolar só quando eles praticarem pelo menos o primeiro? Não. A associação criminosa, a partir do momento
da associação, ou seja, de quando esses caras se juntaram e combinaram que iam cometer crimes, já está consumado. Artigo 288 do Código Penal. Certo até aqui? Tudo bem? Ok, então por hoje nós vamos ficar por aqui, já vou conceder o habeas corpus de vocês e nós nos veremos amanhã, inclusive.